É tão bom estar com vocês novamente. Todas as vezes que eu venho a São Paulo, eu amo isso e posso então adorar com vocês. É algo muito agradável para mim. E eu também amo essa possibilidade de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, do versículo de número 33 ao 33 até o versículo de número 39. Nós recebemos como das preciosas promessas de Deus aquela frase: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Mas o Filho de Deus teve que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? À medida que eu e você ouvirmos a leitura da palavra de Deus, que peçamos no nosso coração que o Senhor nos conduza ao cerne do Evangelho. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, dá-nos a compreensão da Tua palavra, a fim de que possamos nos deleitar no Evangelho do nosso Salvador. Amém. Leiamos o texto bíblico, então. Marcos 15, do verso de número 33 a 39, diz assim: Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: Vejam, ele chamou por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E essa é a palavra de Deus, do Senhor. Nós observamos, a partir desse texto, que Jesus começa a sua caminhada para o Calvário. Desde aquele momento da corte de Pilatos, Jesus começa a sua caminhada rumo ao Calvário. Ele tem que carregar a sua própria cruz. E quando ele não conseguiu mais carregar a sua cruz, Simão foi obrigado a carregar por ele. E ele foi conduzido àquele local da execução. A Escritura Sagrada diz que era cerca da 3ª hora. Cerca de 9 horas da manhã. E eles o crucificaram. Nosso texto diz 3 horas da tarde aqui. E ali, aos pés da cruz, estavam os zombadores. Aquela multidão que é descrita. O versículo de número 31 diz da seguinte maneira: De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Você compreendeu o que está acontecendo aqui? Eles estavam dizendo: ele salvou outros, mas ele não pode salvar a si mesmo. Era uma verdade profunda do que eles estavam dizendo.
Ou ele poderia salvar outros, ou ele poderia salvar a si mesmo. Ele não podia fazer as duas coisas. And that's the gospel. E esse é o evangelho. But the crowds don't get it. Mas aquela multidão que estava ali não havia compreendido essa verdade. They have no ear for scripture. Eles não tinham ouvidos para compreender as Escrituras. They only see a man hanging on a cross. Eles apenas viam um homem que estava crucificado ali naquela cruz. And they completely miss its significance. E eles totalmente não compreenderam ou perderam totalmente de compreensão do significado do que estava acontecendo. But I know that in this congregation you have an ear for scripture. Mas eu sei que nessa congregação você tem ouvidos voltados para a Escritura Sagrada. So let's find out how it is this morning. Então vamos compreender o que estava acontecendo aqui nesta manhã. We come to the place of crucifixion, Nós chegamos nesse local da crucificação. and verse 33 tells us there was darkness over the whole land. Versículo de número 33 diz que havia trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. It's horrific language. É uma linguagem, um linguajar terrível aqui. But because you have an ear for scripture, you've heard it before. Mas porque você tem ouvidos para as Escrituras Sagradas, certamente você já ouviu sobre isso antes. Our minds go to the Old Testament. As nossas mentes, neste momento, elas se lembram do Antigo Testamento. To Egypt. Lá no Egito, 8 times God speaks, and 8 times Pharaoh hardens his heart. por 8 vezes lá no Egito, Deus falou, e por 8 vezes o coração de Faraó ficou endurecido. God's patience reaches its limit. E a paciência de Deus atingiu o seu limite. He speaks one more time. E Deus falou uma vez mais. The plague of darkness is his final word. E a praga das trevas foi a sua palavra final. And the angel of death visits Egypt. E o anjo da morte visitou o Egito. Judgment. Julgamento. This is the first Exodus. E ali foi o primeiro êxodo. Judgment followed by deliverance and salvation for God's people. O julgamento que seria seguido, julgamento sobre os ímpios, que seria seguido depois por salvação para o povo de Deus na saída do Egito. Now the gospel takes us to a second Exodus. E agora, nesse texto, o Evangelho nos leva, nos conduz para um segundo êxodo. It takes place on the most unlikely place. E aquele êxodo ocorre em um dos mais improváveis lugares. A barren hill outside Jerusalem. Um local árido fora de Jerusalém, uma montanha árida fora de Jerusalém. Golgotha. Gálgota. Even the name is ugly. Até o nome é horrível. The place of the skull. O lugar da caveira. But at this place, not the firstborn of God's enemies dies. Mas não foi naquele lugar que os inimigos de Deus morreram? No, it's God's only son. Não, quem morreria ali seria o próprio Filho de Deus. The person with an ear for scripture hears in the gospel Yep. the very language of Exodus. E a pessoa que tem sua atenção voltada, seus ouvidos voltados para a Escritura, logo se lembra do que aconteceu no primeiro êxodo, lá no Egito. Judgment falls on the son, O julgamento caiu sobre o Filho de Deus, and deliverance and salvation come to God's people. para que a libertação e a salvação viesse para o povo de Deus. The second Exodus, the gospel. O segundo êxodo ocorreu o Evangelho. I know here you have an ear for scripture, Eu sei que aqui você tem a sua atenção voltada para as Escrituras Sagradas. so you'll recognize more Old Testament language. Então você vai reconhecer nesse texto um pouco mais daquela linguagem do Antigo Testamento. Not just from Exodus, but from the book of Psalms. Não apenas de Êxodo, mas agora do livro de Salmos. Look at verse 34. Observe o versículo de número 34. And at the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. The language is from Psalm 22.
A linguagem aqui vem do Salmo 22. But the mockers have no ear for Scripture. Mas aqueles zombadores não se lembraram, eles não tinham ouvidos voltados para as Escrituras Sagradas. They say in verse 35, behold, he is calling Elijah. E no versículo de número 35, eles zombaram dizendo, vejam, ele está chamando por Elias. But no, he's quoting Scripture. Não, Jesus estava citando as Escrituras. Psalm 22. Ele estava citando o Salmo 22. You see that Jesus is the man of the book. Você vê, Jesus Cristo, ele é um homem da palavra, do livro de Deus. Have you seen that every time that he's in a place of trial, Scripture is on his lips? Você observa no ministério de Jesus que todas as vezes que ele está numa situação de dificuldade e sofrimento, as Escrituras estão nos seus lábios. Think back to his temptations in the wilderness. Lembre, por exemplo, quando ele foi tentado lá no deserto. Satan quotes Scripture to him. Satanás citou textos da Escritura para ele. He says, if you are the Son of God, command these stones to become bread. Satanás disse, se você é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. And Jesus says, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. E Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Two more times, Satan quotes Scripture. 2 outras vezes, Satanás citou as Escrituras para ele. And Jesus turns around and quotes Scripture back to him. E Jesus se voltou e citou as Escrituras para Satanás, vencendo ali com a palavra de Deus. What about you? E você? Listen to yourself when you're hurt. Ouça o que sai dos seus lábios quando você está ferido e amargurado. Is Scripture on your lips? Será que as Escrituras estão nos seus lábios? When enemies wrong you, Quando os inimigos fazem alguma coisa errada com você, quando você se sente injustiçado, são as Escrituras que você cita? do you lash out in anger at them? Você acaba proferindo palavras de ira contra elas? Or do you say, love your enemies and pray for those who persecute Ou you? você se lembra e dos seus lábios vem o versículo, ame os seus inimigos e você ora por eles naquele momento? When the doctor's report is not good, are your words filled with bitterness? Quando aqueles resultados médicos não são muito bons, será que dos seus lábios vem palavras de amargura? Or do you say, we know that for those who love God, all things work together for good? Ou naquele momento você diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, For those who are called according to his purpose? daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. When you're frustrated with your children, do you lash out at them in anger? Quando você se sente frustrado com os seus filhos, você se volta para eles com ira? Or do you say to yourself, do not provoke your children lest they become? Ou será que naqueles momentos dos seus lábios vem, não provoquei os vossos filhos a ira? When your employer ignores your hard work, do you become angry? Quando o seu patrão ignora, é difícil falar sobre isso agora, o seu trabalho, tem 2 aqui. Quando o seu patrão ignora o seu trabalho pesado, o seu trabalho difícil, você responde com ira no seu coração? Or do you quote Scripture to yourself? Ou você cita as Escrituras para você mesmo? Whatever work you do, work heartily. Quando as Escrituras Sagradas, tudo que você fizer, faça de maneira diligente, As for the Lord and not for men, como para o Senhor e não para homens, knowing that from the Lord you will receive the inheritance and sabendo que do Senhor você receberá a recompensa. you are serving the Lord Christ. Você está servindo ao Senhor. Now I want you to focus on the words, my God, Mas eu quero que você focalize nas palavras, meu Deus, why have you forsaken me? por que me desamparaste? What do you hear? O que você ouve quando você reflete sobre essas palavras? Some hear a word of a cry of isolation. Algumas pessoas interpretam que você tem aqui um choro, um clamor de isolamento. Jesus only feels forsaken. Jesus apenas se sente desamparado. Well, let me tell you what I hear. Bom, deixa eu compartilhar com vocês o que eu ouço quando eu atento para essas palavras. I hear what the apostles heard.
Eu procuro ouvir o que os apóstolos ouviram. I don't hear a cry of isolation. Eu não ouço um sentimento, um chamado, um clamor de isolamento. Nor did they. Nem eles ouviram isso. They heard, and I hear a cry of dereliction. Eles ouviram e eu ouço, eu preciso de ajuda dos universitários agora nessa palavra. A cry of abandonment. Uma palavra de abandono, A cry of um forsakenness. clamor de abandono, um clamor de esquecimento. Do you remember when Jesus was in the Garden of Gethsemane? Você se lembra quando Jesus estava no jardim do Getsemane? And Jesus looks into that cup and says, Father, if it be your will, take this cup from me. E Jesus olhou para aquele copo e ele diz assim: Pai, se for da tua vontade, afaste esse cálice de mim. Nevertheless, not my will, but your will be done. Mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade a ser feita. What does Jesus see in that cup? O que Jesus via ali naquele cálice? He doesn't just see a prophecy of his own death. Ele não estava vendo apenas uma profecia sobre a sua própria morte, But what causes him to shrink back in horror is that he sees the cup of God's wrath. mas o que fez com que de alguma maneira ele sentisse horrorizado é porque aquele cálice era o cálice da ira de Deus, Full of fire and sulfur. repleto de fogo, de enxofre, a ira do Senhor. The cup of God's judgment. Era o cálice do julgamento de Deus. He sees the shameful death of one cursed and forsaken by God. Naquele cálice ele via a morte vergonhosa de alguém culpado por transgredir a palavra de Deus. And then he drinks from that cup and drinks all of it. E então ele bebeu daquele cálice, ele bebeu até a última gota. Now think of the cross. Agora, reflita sobre a cruz. Try to feel the weight of Jesus' sufferings. Tente sentir, de alguma maneira, o peso do sofrimento de Cristo Jesus. What Jesus hates most, sin, is laid on him. Aquilo que Jesus odeia mais, que é o pecado, aquilo foi colocado sobre ele. He knows sin's evil. Ele conhece a malignidade do pecado. And on the cross, he's brought into as close a relationship with it as possible without he himself becoming a E ali na cruz, Jesus Cristo teve o mais próximo relacionamento que seria possível entre ele e o pecado, sem que ele tivesse cometido pecado algum. He knows what it is to fall into the hands of an angry God. Ah, Jesus sabe muito bem o que é cair nas mãos de um Deus irado. John Calvin said, "This is our wisdom. João Calvino dizia: aqui está a sabedoria. Duly to feel how much our salvation cost the Son of God. Reflita diligentemente do quanto o nosso Salvador teve que pagar para nos livrar da ira de Deus. John Duncan understood what Jesus felt. John Duncan compreendeu o que Jesus sentiu naquele momento. He wrote, "Do you know what Calvary was? Ele escreveu: você sabe o que era o Calvário? It was damnation, and damnation taken lovingly." Era condenação, e a condenação que foi aceita de uma maneira amorosa por Cristo Jesus. I want to ask you, Eu quero perguntar a você: do you feel how much your salvation cost the Son of God? você compreende, você sente o quanto a sua salvação custou para o Filho de Deus? Richard Cecil said, Richard Cecil disse o seguinte: Christ drank the cup of wrath without mercy. Jesus bebeu do cálice da ira sem nenhuma misericórdia, That we might drink the cup of mercy without wrath. para que nós possamos beber do cálice da misericórdia sem a ira. When you hear Jesus cry, what do you hear? Quando você ouve Jesus Cristo clamando: meu Deus, por que me desamparaste? O que você ouve? In his cry of dereliction, I hear the agony of one suffering. No seu clamor do desamparo, eu vejo a agonia de alguém que estava sofrendo. Suffering God's holy wrath. Sofrendo a ira completa de Deus sobre si. And if you've
hear his cry and understand it, you can never treat sin lightly again. E se você de fato ouvir o clamor de Cristo, e se você compreender o clamor de Cristo, você nunca mais poderá tratar o pecado de maneira comum. I'll ask you again, when you hear Jesus cry, what do you hear? Bom, eu te pergunto novamente, quando você ouve as palavras de Cristo, o que você ouve? I hear the word of God's acceptance. Eu ouço, para mim, as palavras da aceitação de Deus. Jesus cried out on the cross, it is finished. Jesus clamou ali na cruz, está terminado. The debt has been paid in full. O débito foi pago completamente. The debt of our sin, O débito por conta dos nossos pecados. Jesus paid it all. Jesus pagou totalmente, suficientemente. When you hear Jesus cry, my God, why have you forsaken me? Quando você ouve Jesus dizer, Deus meu, por que me desamparaste? What do you hear? O que você ouve? In his dereliction cry, I hear the Father's pleasure. No abandono, no clamor de abandono de Jesus, eu ouço o prazer de Deus, do Pai. Isaiah said, it pleased the Lord to bruise him. Isaías, capítulo 53, diz que agradou ao Senhor moê-lo. He has put him to grief. E era para que ele, de fato, ali sofresse. Jesus' death for us is a fragrant offering and sacrifice to God. A morte de Cristo Jesus por nós é uma oferta aromática, uma fragrância pela nossa salvação. The Father is pleased with what the death of the Son accomplishes. O Pai ficou satisfeito com aquilo que a morte do Filho realizou. Pleased with the Son's purchasing our salvation. Satisfeito com o fato do Filho ter comprado, adquirido a nossa salvação. God's heart of love for sinners is displayed on the cross. Ali, a ira de Deus contra o pecado estava exposta na cruz. God did not spare his own Son, but gave him up for us all. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas ele o entregou por nós. Here in his love, not that we love God, Aqui está o segredo do amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, primeiro, but that he loved us mas que Deus nos amou and gave his Son as a propitiation for our e sins. nos deu o seu Filho, e deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. God's love is displayed in the cross. O amor de Deus foi exposto ali na cruz. God's justice is displayed in the cross. A justiça de Deus foi exposta ali na cruz. Therefore, the Father's love for the Son is immeasurable. Portanto, o amor do Pai pelo Filho é imensurável. Look with me at verses 37 and 38. Observe o versículo de número 37 e 38 do texto lido. And Jesus uttered a loud cry and breathed his last, and the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. E Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. That curtain was a symbol. Aquele véu era um símbolo. It barred access to the throne room of God. Aquele véu impedia o acesso ao trono de Deus, ao Santo dos Santos, à arca. But now that curtain is torn, Mas agora aquele véu foi rasgado. and because of the cross, we have access to the throne room of E the Father. por causa da cruz, nós temos livre acesso ao trono do Pai. You that have an ear for Scripture, don't you hear the voice of the Father's pleasure? Então, se você tem ouvidos para as Escrituras Sagradas, não deixe de ouvir a voz do prazer do Pai, da satisfação do Pai. Well, watching events unfold at the foot of the cross, Bom, aqueles que estavam ali assistindo, vendo Jesus morrendo, aqueles que estavam ali aos pés da cruz, is a centurion. estava um centurião. And this Roman centurion has been to this place of execution many times. E aquele centurião provavelmente já estivera naquele local de execução por muitas e muitas vezes. He hears the shouts of hate.
Ele ouve os gritos de ódio. He hears the bitter cursing. Ele havia ouvido algumas maldições amarguradas. Those subside. Todos aqueles que haviam ocorrido ali. And then come pleas for relief, Aqueles que haviam clamado por um alívio, sobs, haviam chorado, choros, unconsciousness. havia pessoas inconscientes ali. Ele havia assistido tudo aquilo. Then death. E até que finalmente a pessoa morreria. But on this day, Mas naquele dia, he doesn't hear words of hate, ele não ouviu palavras de ódio dos lábios de Jesus. but Father, forgive them. Mas, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. He doesn't hear cursing, Ele não ouviu maldições proferidas por Jesus, but prayer. mas oração. My God, Meu Deus, meu Deus. And then he sees a man with the strength to cry out, Então ele percebeu um homem com a força para clamar, and only then breathe his last. e somente assim And expirar. he declares, E ele declarou: truly this man was the Son of God. verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. I wish I could take you to Gordon College in the United States. Eu gostaria de poder levar todos vocês para Gordon College nos Estados Unidos. And there I would show you an unfinished wall. E lá em Gordon College eu mostraria para vocês uma parede que ainda não foi concluída. And that wall has a story. E aquela parede tem uma história. Mr. Prince's son leaves his fiancée to join the French Air Corps during World War I. O filho do Mrs. Prince havia deixado a sua noiva para ir para a guerra a Primeira Guerra Mundial. And so Mr. Prince, the father, starts to build a home as a wedding gift for his son. Então, o pai dele começou a construir ali uma casa que seria o presente de casamento para o filho quando o filho retornasse. The son is killed. O filho foi morto na guerra. News arrives and work is stopped. As notícias chegaram e a construção parou. And an unfinished wall remains to this day. E aquela parede incompleta está lá até hoje. An unfinished wall testifying to a father's love. Uma parede incompleta como um testemunho do amor do pai pelo filho. A son's death A morte do filho. and the father's grief. E uma tristeza no coração de um pai. Now look at the cross. Agora, quando você contempla a cruz, A father's love, o amor do pai, a son's death, a morte do filho, and a finished work forever testifying mas uma obra que foi completa para que seja testificada para sempre, to the father's pleasure in his son acerca do prazer e da alegria que o pai tem no filho and of his delight in those his son saves. e na alegria do pai em receber aqueles a quem o filho tem salvado. Jesus. Truly this man is the Son of God, Verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus, crucified and now risen. crucificado por nossos pecados. This is the Son of God, Esse é o Filho de Deus, risen and now seated at the right hand of the Father. ressuscitado e agora sentado à direita de Deus Pai. This is the Son of God, Esse é o Filho de Deus, the Savior of sinners. o Salvador de pecadores. And it's the Son of God who invites you to come to this table. E é o Filho de Deus que te convida nesta manhã a vir para a mesa que Ele mesmo instituiu. And let us pray. Vamos orar. Almighty God, our Heavenly Father, Pai poderoso, Pai celestial, we thank you for the love of our Savior Jesus Christ, nós te agradecemos pelo amor do nosso Salvador Jesus Cristo, the Savior who was crucified for our sins. o Salvador que foi crucificado pelos nossos pecados. He's now risen and ascended into heaven. Ele agora está ressuscitado, assentado à tua direita nos céus. And at your right hand, À tua direita
he has set this table before us. E Ele mesmo estabeleceu essa mesa para nós. Now may those trusting in Christ alone for salvation E agora que aqueles que confiam somente em Cristo para a sua salvação, come and eat and drink que eles possam vir, comer e beber, and enjoy the fellowship e desfrutar da comunhão with the Son, com o Filho, our Savior Jesus Christ, nosso Salvador Jesus Cristo, in whose name we pray. no nome de quem nós oramos. Amen. Amém. Amém.